Olá pessoal, tudo bom? Estamos reiniciando aqui o nosso estudo desse tema maravilhoso sobre vida. O título é Desencarnação e Vida Espiritual. Mas na verdade, ao falar disso, nós estamos falando de vida. Vida. Um dia nós nascemos nesse mundo, não é? Cada um tem uma data de aniversário. Mas, recuando 9 meses da data do aniversário de cada um, tem aquele momento da concepção, onde um espermatozoide fecundou um óvulo e ali começou uma multiplicação de células e um embriãozinho a se formar. Nós falamos no estudo passado muito de corpo espiritual, falamos que o corpo espiritual vai ajudar a moldar esse embriãozinho, esse corpo físico começa a se formar. E daqui a pouco, depois de 9 meses, está lá um bebezinho que copia o corpo espiritual e que copia as características dos pais, entra a genética também. Uma pergunta, tem esse momento da concepção, né? Da fecundação. Vamos recuar no tempo? Onde vocês estavam antes desse momento? 1 ano antes, 2 anos antes, 10 anos antes. Vocês não existiam. Vocês acham que foram criados naquele momento? Deus criou vocês nesse momento? Ou para quem tem dúvida da existência de Deus? Você começou a existir a partir daquele momento, quer dizer que antes você não existia? Vocês que são basicamente espíritas que nos acompanham sabem que, na verdade, nós não fomos criados naquele momento. Todos nós temos uma história e naquele momento nós estamos encarnando de novo, nascendo de novo, reencarnando. E no diálogo com Nicodemos, Jesus falou: ninguém atinge o reino dos céus, uma condição de espírito puro, se não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. A carne vem dos pais. O que é nascido do espírito é espírito. O espírito vem de Deus. E Jesus fala para Nicodemos: não te admires que eu te haja dito que você precisa nascer de novo. E vai continuar nessa conversa com Nicodemos falando algo maravilhoso, esquecimento do passado. O vento assopra, você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Disse Jesus. Vocês se lembram de onde vocês vieram? Vocês se lembram onde vocês estavam antes de nascer? Mas vocês são espíritos. Nós somos espíritos, presos à carne. O vento sopra, você não sabe de onde vem. Você não sabe de onde você veio. Assopra, você não sabe para onde vai. Ninguém pode dizer, depois que desencarnar, para onde eu vou, para onde vai. Vai para um umbral? Vai para o nosso lar? Vai para um outro mundo? Não sabe. As leis que são perfeitas vão definir isso. Você vai se colocar numa condição no mundo espiritual. Então o vento sopra e você não sabe para onde vai também. E Jesus vai falar outra coisa muito bonita. Eu não dou testemunho de nada que eu não tenha visto. Eu já vi isso. Ele fala basicamente isso. E vai definir a posição dele. Nós sabemos que existe mundo primitivo, prova e expiação, regeneração, os mundos ditosos, os mundos celestes, dos espíritos puros. Esse é o reino dos céus. E Jesus vai dizer assim: eu sou aquele que desceu do céu. Ninguém ainda foi ao céu nesse mundo, a não ser o Filho do Homem, eu que estou aqui, aquele que desceu do céu. Eu represento, eu tenho dentro de mim o reino de Deus. E eu estou ensinando vocês o caminho para atingir essa plenitude de conhecimento, de amor, de espírito puro, para vocês se tornarem como se fossem futuros deuses. Nós não vamos chegar à condição de Deus. Deus é perfeito, é puro, é grandioso demais. A nossa perfeição, e mesmo a perfeição de Jesus, é relativa. E eu repito a pergunta: onde vocês estavam antes de vocês nascerem? Vocês não existiam? Vocês estavam mortos? Vocês estavam na vida espiritual? Vida espiritual não é o mundo dos mortos? Tem gente que considera assim.
Mas se vocês estavam lá antes de nascer, então vocês estavam mortos? Aí é que está. Não existe mundo dos mortos. Mundo espiritual não é mundo dos mortos. Os entes queridos de vocês que partiram estão voltando para casa. Estão voltando de onde vieram. A diferença é que antes, em que esfera espiritual estavam? E agora, em que esfera espiritual estarão? Lembrando que a Terra é como se fosse uma cebola com várias camadas, um edifício de vários andares. Então, quando a gente vai para a vida espiritual, o que vai variar é o andar em que nós estamos, a faixa vibratória, que tem relação com a vibração do nosso corpo espiritual, a densidade do nosso corpo espiritual, que tem a ver com o quê? Com a capacidade de amar, com a elevação mental, com a elevação moral. Então, existe uma lei, uma outra lei, que é como se fosse uma lei da ciência, mas é uma lei da ciência desse outro plano, porque mesmo o que a gente chama de vida espiritual, tudo tem leis bem definidas. Existe uma ciência, a ciência do espírito, a ciência dessa outra matéria, dirigida sempre pela mente, como a matéria do plano físico é dirigida pela mente. Existe uma ciência, portanto, que nós vamos ter que descobrir. Então, na vida espiritual, nós nos colocamos numa dimensão, vamos chamar essa vida espiritual como várias dimensões. Então, o espírito que está numa coluna como o nosso lar, ele olha e vê o céu. Ele não vê as faixas vibratórias acima dele, porque são muito sutis para ele. Mas ele consegue descer no umbral, quem está no nosso lar. André Luiz foi no umbral. Ele veio até na esfera física. Mas as faixas vibratórias acima, ele não percebe. E quem está acima do nosso lar, consegue no nosso lar, consegue no umbral, consegue na terra, mas não percebe as faixas vibratórias acima. Entenderam? Então, o que é o mundo espiritual, ele é um mundo real. Você está numa faixa vibratória em que você vive aquilo e você não consegue acessar as faixas superiores. Agora, um espírito que está numa esfera superior, ele adensa o corpo espiritual e se manifesta nas faixas vibratórias mais densas. Agora, o espírito que está numa faixa mais densa, ele não consegue ir lá. Porque o que dá essa vibração é o amor. Se ele não ama suficientemente, se ele está preso numa certa faixa, ele não consegue nem ir e nem perceber. Porque na evolução, as percepções do espírito também se alteram. A percepção das vibrações se altera. A consciência vai se expandindo cada vez mais e o espírito, conforme evolui, ele vai percebendo coisas que ele não percebia antes. A nossa percepção, a percepção do espírito, do ser espiritual, está limitada e condicionada ao seu nível evolutivo. Então, se você está numa faixa vibratória, numa faixa evolutiva, você vai perceber tudo que você consegue naquele estado, naquela consciência expandida até aquele ponto. As que estão acima você não vai perceber. Então, na evolução, nós vamos percebendo coisas que antes nós não percebíamos. O espírito fora da matéria, ele tem uma potencialidade muito grande. Pegar o André Luiz, que é muito próximo de nós. Ele está longe ainda de ser um espírito mais evoluído, perfeito. Hoje ele está mais evoluído pelo conhecimento que ele adquiriu e pela atitude dele de mudança. Então, qual é a história do André Luiz? Foi um médico na Terra, desencarnou mal. Não era uma pessoa ruim, como a gente... mas cometeu vários erros. Passou 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. E se vê numa colônia espiritual, numa faixa vibratória. E ele é escolhido por motivos que não vale a pena aqui falar, para ser tipo um repórter do mundo espiritual. Justamente nesse processo de revelação da vida espiritual, com permissão de Jesus, vários espíritos têm relatado como é a vida espiritual. Um deles é André Luiz, que não tinha esse nome na Terra. André Luiz era o nome de um irmão de Chico Xavier. Quando esse espírito se manifestou e
Chico perguntou qual o nome dele, ele fala, não, o nome não é importante. Qual o nome desse aí? Era o irmão do Chico. É André Luiz. Aí ele falou, pode me chamar de André Luiz. Essa é a história do André Luiz. Mas ele foi médico. Alguns cá entre nós falam que foi Carlos Chagas, médico conhecido, não sei, mas não importa. O importante é que esse nosso irmão, ele hoje é responsável por muitas informações que ele vai trazendo. Uma das obras da série A Vida do Mundo Espiritual, que são 13 livros, um deles nós estudamos aqui, nos domínios da mediunidade. É o André Luiz, com um amigo dele que também foi médico, Hilário, relatando as experiências dele vindo à Terra, indo em casas de espírito, em família, na rua, né? Basicamente, essas obras falam dessa interação entre esses dois planos. Bom, voltando aqui, eu vou mostrar uma outra figura para vocês. É a figura que diz assim, o título dela, Existe uma Matéria Desconhecida. Estão vendo aí? Vermelhinho ali, está em inglês, né? Matéria normal. O que é esse 4% aí? É a matéria da tabela periódica, estão vendo aí? 4% apenas. 96%, portanto, é formado de um outro nível de matéria, que se apresenta de várias formas. E, por isso, a ciência dividiu matéria escura e energia escura. 21% a matéria escura, 75% energia escura, somando as duas, 96% do universo é formada por uma matéria desconhecida que a ciência só admite que existe, mas não conhece nada sobre ela. Voltando aqui para mim, então, a Terra ela é composta não apenas do núcleo, da matéria dos 4%, mas existe em volta dela condensações dessa outra matéria, dos 96%. E nós entendemos essa matéria como fluidos espirituais, porque escapam à nossa percepção física, escapam, por enquanto, da percepção dos nossos instrumentos. Disse Chico Xavier que no futuro nós vamos detectar essa outra matéria, nós vamos fazer contato com o mundo espiritual, disse Chico Xavier, e alguns já falam sobre isso, e isso tem relação com a evolução da humanidade, com essa passagem da Terra de prova e expiação para a regeneração. Quando nós merecermos, nós vamos detectar essa matéria e vamos nos comunicar com o mundo espiritual. E aqui eu vou dar uma pitadinha de informações para vocês refletirem. O que vai acontecer quando nós conseguimos nos comunicar com o mundo espiritual, que não seja pela mediunidade, que por enquanto o único aparelho que existe para isso é o médium. Imagine você ligar uma TV especial do futuro, que você capte essas energias, porque tudo é energia, tudo é vibração, que você consiga falar com uma colônia nosso lar. Já imaginaram? Você está em casa, uma TV, e você está falando com um ente querido que está fora do plano físico? Parece loucura, né? Mas ao mesmo tempo é maravilhoso você pensar nisso. O que vai acontecer se nós atingirmos realmente essa condição? Eu acredito que iremos, porque na verdade Deus não quer que a gente sofra, o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. O que vai acontecer? Acaba a dor, o sofrimento, aquela coisa do nunca mais vou ver. A pessoa desapareceu, sumiu, porque a gente vê a vida só na matéria física. É difícil essa coisa de imaginar a vida numa consciência revestida de outro tipo de matéria. Então imaginem que você possa se falar como você se comunica hoje pelo WhatsApp, numa chamada de vídeo. Imagine uma chamada de vídeo para a vida espiritual, e que os nossos entes queridos atendam e falem diretamente, que a gente consiga ver o corpo espiritual numa tela. E não precisamos mais de médios videntes para ver o corpo espiritual, porque quando o médio vê o espírito, na verdade está vendo o corpo espiritual, não o espírito em si. O espírito é uma consciência revestida de matéria. Então o médio vidente vê a matéria que reveste aquele espírito, vê o corpo espiritual. Então, disse o Chico, e a gente começa a pensar sobre isso, que nós vamos nos comunicar com esse plano espiritual.
Outra figura aqui. Corpo espiritual, balões no espaço. Isso daí é um trechinho da obra Depois da Morte, do nosso querido, grandioso Leon Denis. Ele diz assim: com alguma exatidão tem se comparado a situação dos espíritos no espaço a dos balões cheios de gases de densidade diferentes, que em virtude de seus pesos específicos se elevam a alturas diferentes. Estão vendo a figura? De novo, a Terra, o planeta Terra, ou melhor, o orbe terrestre com seu núcleo, onde nós estamos pisando, de matéria densa, aqueles 4%. Em volta, outros níveis de matéria. Portanto, nós temos vários níveis de matéria em volta da Terra. Essa matéria em várias faixas vibratórias, para entender melhor, vários níveis de condensação. Lembram das camadas da atmosfera? No nível do mar, o ar é mais denso, esse ar que a gente respira. Conforme a gente sobe, o ar vai se tornando mais rarefeito. Numa cidade muito alta, como La Paz, o ar é mais rarefeito. Algumas pessoas, se correm lá, têm dificuldade, porque falta ar. Então, em volta da Terra, você tem essas esferas espirituais. É uma maneira didática de mostrar pela essa figura as várias faixas vibratórias. Então, Leon Denis diz que, com alguma exatidão, a gente pode falar que os espíritos, nós, com o nosso corpo espiritual, é como se fossem balões cheios de gases de densidade diferentes. Alguns estão mais densos, corpo espiritual mais denso. Você vai ficar na esfera 2, né? Outros estão com o corpo espiritual menos denso, vão para a esfera 3, para a esfera 4. Então, quando nós nos desligamos do corpo físico, o nosso corpo espiritual, poderíamos comparar um balão que é mais denso ou menos denso. Aí eu dou sempre o exemplo do balão de aniversário, formado de ar, que é mais denso, você dá um tapa, ele sobe 1 metro, 2 metros. Mas se aquele balão está cheio de gás hélio, você solta, ele vai lá para cima. Assim é o nosso corpo espiritual quando se desliga do corpo físico, tá bom? Voltando aqui para mim. Então, ao nos desligarmos do corpo físico, nós vamos estar numa faixa vibratória compatível com a vibração do nosso corpo espiritual. Então, todos vocês têm uma densidade de corpo espiritual. Se o corpo espiritual se deslocar agora do corpo físico, cada um tem uma densidade. Uns têm um corpo mais denso, outro tem menos denso. Quem é que tem o corpo menos denso, mais leve, igual o hélio, são aqueles que mais amam. Eita! Isso é uma lei física, gente. Coloquem na mente isso. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais virtudes ele tem, e essas virtudes estão associadas ao amor, mais leve, menos denso é o corpo espiritual. Isso é uma lei que está ligada à ação da mente, dos movimentos das moléculas espirituais. É uma lei de uma ciência que nós ainda vamos conhecer a fundo, que nós só temos essa informação muito inicial. Quem tem um corpo muito denso é aquele que menos ama. Então, vou dar o exemplo clássico que eu sempre dou. Aquele bandidão que já matou 10, 15, 20, ele está com um corpo espiritual muito denso. Ele se afastou completamente dessa lei de amor, das virtudes. O que vai acontecer quando ele desencarnar? É igual o balão pesado, vai ficar quicando por aqui. Isso é umbral. Como no mundo espiritual, isso é outra lei. A matéria que nos reveste. Nós moldamos as coisas pelo pensamento, pela nossa vontade. Inconscientemente, essa matéria toma a forma dos nossos pensamentos também. O que espíritos muito densos, que só pensam no mal, vão plasmar em torno de si? Uma atmosfera bonita, flores, organização? Não. O ambiente onde eles estão reflete a mente deles. Mentes doentes. Então vai ser um ambiente feio, horrível. Isso é umbral. Uma associação de espíritos que se reúnem por afinidade e que plasmam em torno de si aquele ambiente que a gente lê nas obras espíritas.
E aí você tem vários níveis de umbral também, tem essa. Vamos dizer assim que tem um umbral mais grosseiro, um umbral médio, um umbral, vamos chamar de umbral light. Então, mesmo umbral não é igual para todos os espíritos. Tem espíritos que estão naquele umbral denso. São espíritos que a gente diz são muito densos. Irmãos nossos muito voltados para o mal. Então, o mundo espiritual, ele é formado dessas faixas. Dito isto, uma outra reflexão. Entenderam por que o amor é importante? A nossa felicidade está ligada ao amor. Não há evolução espiritual se você não se desligar de pensamentos inferiores. Não há evolução espiritual sem amor. Nós falamos que um espírito atingiu a salvação, não existe esse termo, muito comum no cristianismo, né? Só Jesus salva. A salvação seria, vamos dizer assim, na falta de uma fronteira, a grosso modo, que a salvação é quando você se convence de que você é um filho de Deus, um ser espiritual, e a partir dali você trabalha por você, no bem, no amor. Isso seria a salvação. Então, fora do amor, não há essa evolução, não há essa salvação. Você só atinge a salvação, né? E aí eu estou pescando esse termo, através do amor. Como é que Kardec cunhou a frase da evolução? Fora da caridade não há salvação. Fora do amor em movimento, você não quebra essa barreira que te leva para planos mais elevados e você passa a ter uma visão mais real, mais bonita da vida. Fora do amor em movimento. Amor em movimento é caridade. Aliás, é um lema do MAP, né? Movimento de amor ao próximo. O lema do MAP é caridade. Amor em movimento. Movimento de amor ao próximo. Então, Leon Denis nos diz que a posição que nós vamos ocupar no espaço, a esfera espiritual, depende da nossa capacidade de amar. Basicamente é isso. Quem está no nosso lar, que varou um umbral, já atingiu um nível de amor. E o nosso lar ainda está, a parte dele encravada no umbral. André Luiz foi resgatado, foi para o nosso lar. Mas o nosso lar está longe de ser aquilo que nós chamamos de céu. Mesmo na Terra existem as faixas vibratórias mais elevadas que estão acima do nosso lar. Então, vou mostrar outra figura para vocês sobre esse processo da desencarnação e a nossa posição no espaço. Estão vendo a figura aí? Desencarnação de dois seres com desenvolvimento moral diferentes, A e B. Então vocês estão vendo a superfície da Terra, os dois estão ali pisando. Quando eles desencarnarem, o ser A, aquele ali que está representado pela letra A, repararam que ele foi para uma faixa bem próxima do planeta? Esse aí provavelmente está no umbral. E o B? O B foi lá para cima. É igual aquele balão que se desprendeu do corpo físico e ocupa uma posição no espaço, como diz Leon Denis. Qual é a conclusão que a gente chega? O B está mais evoluído espiritual do que o A. O B tem um corpo espiritual mais leve, mais vibrante. O A tem um corpo espiritual mais denso, menos vibrante. O A é como se fosse aquele balão de aniversário. O B é como se fosse o gás hélio. Quando se descola do corpo físico, cada um vai para a faixa vibratória compatível com a vibração do próprio corpo espiritual. Então, naquela faixa A, daquele espírito que foi para ali, todos os espíritos que estão ali estão iguais a ele, naquele nível evolutivo. Espíritos que na Terra, sendo um planeta de prova e expiação, estão muito mal. Já o espírito que foi para plano B está numa condição melhor, né? Numa colônia mais elevada. E assim acontece com todos nós. Então, voltando aqui para mim, repararam como vale a pena amar? Quando Jesus falou amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Isso resume a lei e os profetas. A lei de Deus é a lei de amor.
A evolução está ligada ao amor. Amor e conhecimento. Nós precisamos desenvolver o amor, que no sentido evangélico é o conjunto das virtudes. Sermão da montanha, humildade, perdão e todas as qualidades do Espírito são os tesouros do céu, que Jesus falou. São as únicas coisas que nós vamos levar desse mundo. Não vamos levar nada de material, mas todo o progresso que nós fizermos no campo moral, isso nós vamos levar. Não construam tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, pois onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Se o teu tesouro está nas coisas materiais, ao desencarnar, você vai ficar preso nisso. É o bandidão, pegar um exemplo assim bem extremo, um bandidão que só pensa, ele está na prisão e está comandando assalto a banco, roubo, a mente dele está ali em ganhar, mesmo que ele atropele os outros, mesmo que ele mate outras pessoas. Onde está o tesouro? Onde está o coração dessa pessoa? Está nas coisas materiais. A inteligência dele está sendo usada para o mal, né? Onde estiver o teu tesouro, vai estar teu coração. Ao desencarnar, é um corpo muito denso, vai ficar ali, naquele plano denso de espíritos que pensam como ele. Agora, se o teu tesouro já é algo que diz respeito à felicidade do outro, você se preocupa com a sua saúde, você se cuida, você estende a mão para o outro. Quanto mais você fizer isso, aí entra a lei de amor, mais vibrante é o corpo espiritual. Amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar e se amar. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você resistir às más tendências, quanto mais a sua mente estiver equilibrada, quanto mais você tiver ansiedade pelo amor, por uma condição melhor de vida para você e para os outros, quando você realmente se preocupa com o próximo, você dá valor à vida, quanto mais você fizer isso, mais leve é o corpo espiritual. E você, ao se desprender do corpo físico, vai passar de passagem pelo umbral. Todo mundo passa, sim, no sentido de que é uma faixa vibratória, você tem que passar por ela para ir para um andar superior. Mas, se você não ficar preso ali, tranquilo, né? É igual um elevador, você tem que passar pelo primeiro andar para ir para o quinto. Mas você nem para naquele andar, você passa direto. Assim é o corpo espiritual mais leve, que é conduzido pela espiritualidade para uma faixa vibratória mais elevada, tá bem? Olhando outra figura aí, para facilitar esse entendimento. Tá vendo aí essa figura? É a figura que tem o título Dois Seres com Desenvolvimento Moral Diferentes e Frequências. Aí eu coloquei aí simbolicamente a questão da vibração. Então, o corpo espiritual vibra conforme a atitude mental, conforme o desenvolvimento moral. Aquele ser A que foi para uma faixa vibratória mais densa, estão vendo? A frequência dele é baixa. O corpo espiritual tem baixa vibração. Já o que foi para o plano B, aquele outro ser, tem uma alta frequência comparado com o primeiro. O corpo espiritual tem alta vibração, é menos denso. E essa vibração tem relação com a densidade. A mente desse outro já está voltada para as coisas mais elevadas. Os tesouros dele são os tesouros do céu. As virtudes que ele construiu e que proporcionaram a ele uma condição vibratória melhor, mais leve. Então ele está em outra esfera. O que está no ar vai olhar para cima e não vai ver, só vai ver escuridão, ele está preso àquela condição vibratória. O B vai olhar para cima e vai ver o céu, as estrelas, e não vai perceber as faixas vibratórias em cima dele, mas ainda tem, tá bom? Então, voltando aqui para mim, de novo, estou repetindo muito isso, tem a Terra, o núcleo, o caroço e várias faixas vibratórias. Você se descola do corpo físico, você vai para uma determinada faixa. Você não percebe o que está em cima, mas aquele que desencarnou e que está numa vibração melhor,
ele vai para cá. Ele consegue ir onde está o A e ele que está o B, ele não percebe as faixas acima, embora elas existam, mas ele vê o céu, vê tudo. Então, no plano espiritual, principalmente para quem está numa colônia espiritual, ele sente a natureza de forma muito parecida como nós sentimos. Existe uma construção, existe uma natureza nessa outra matéria. Isso é outra coisa. Além de nosso corpo espiritual vibrar e ser constituído uma certa matéria, essa outra matéria, ela se apresenta em várias faixas vibratórias e existe, vamos dizer assim, uma natureza, uma organização para essa matéria. Isso ainda está um pouquinho, assim, difícil da gente captar o entendimento, vamos dizer, técnico, científico disso, mas existe. Os espíritos descrevem árvores, ruas, água, dessa outra matéria. Tudo é manifestação de energia numa faixa vibratória, mas não é absurdo imaginar que nós temos acima de nós várias faixas vibratórias, porque a própria matéria, ela é vibração, ela é energia, a nossa matéria densa é isso. Quando os cientistas mergulham no átomo, eles estão descobrindo coisas que eles ficam maravilhados. O átomo não é uma coisinha sólida, é energia. Essa questão de solidez, essa percepção é isso, percepção nossa. É da mesma maneira, quem está no chamado plano espiritual tem percepção das coisas sólidas daquela matéria. A gente tem muito que aprender, gente. É o que eu disse antes. A criação de Deus vai muito além dos nossos pobres sentidos. Ela é maravilhosa. O universo é muito mais do que a gente consegue perceber. Quando os astrônomos mergulham no universo, os telescópios cada vez mais complexos permitem esse mergulho no universo, eles ficam maravilhados. A nossa Via Láctea, que é um conjunto de estrelas na forma de um prato, de um disco, como se fosse essa mesa, tem uma extensão de 120 mil anos-luz. Ou seja, imaginando que a Via Láctea, a nossa galáxia, é essa mesa aqui. Para ir dessa borda até a outra, de um ponto ao outro do disco, nós teremos que viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, durante 120 mil anos. Esse conjunto de estrelas que ocupa esse espaço enorme, que é a Via Láctea, tem, segundo as estimativas atuais, cerca de 400 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol. Umas maiores, outras menores, cada estrela classificada de uma maneira pelos astrônomos, 400 bilhões de estrelas. Na Terra, nós temos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, não é isso? Estamos chegando quase a isso. E nós sabemos que no mundo espiritual nós temos cerca de 22, ou seja, a Terra, o orbe como um todo, juntando o caroço, o núcleo dos espíritos que estão presos na carne e juntando com os espíritos que estão nas esferas espirituais, esse conjunto tem cerca de 30 bilhões de seres. Vamos dizer assim simbolicamente, se Deus fosse dar um sistema solar para cada habitante da Terra, encarnado ou desencarnado, são 30 bilhões, ele teria que dar 30 bilhões de sistemas como o nosso Sol. Na Via Láctea nós temos 400 bilhões. Então, mesmo que Deus desse um sistema solar para cada ser, para cada um dos seus filhos da Via Láctea, ia sobrar ainda 400 menos 30, 370 bilhões de sistemas solares. Isso é para quem pensa, não, mas essa coisa da evolução é muita coisa, o espírito vai evoluir, ele vai ser um dirigente do mundo, o espaço é uma coisa maravilhosa. E a Via Láctea, essa galáxia que tem
cerca de 400 bilhões de estrelas, é apenas uma galáxia de centenas e centenas de bilhões de galáxias, que a ciência ainda não sabe com exatidão quantas são, só sabe que são centenas de bilhões. A Andrômeda, que é a galáxia maior, mais próxima de nós, está a 2 milhões de anos-luz da Terra. Nós teremos que sair da borda da galáxia e mergulhar no espaço vazio, sem nenhuma estrela, até atingir a próxima galáxia, porque no espaço as estrelas estão agrupadas em galáxias, em discos, como a Via Láctea. Então a mais próxima é a Andrômeda. Sabe quantas estrelas se estima que existem em Andrômeda? Se a Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas, Andrômeda tem cerca de 1 trilhão. São 1.000 bilhões de estrelas. Dá para entender a grandiosidade do universo? Então, esse universo é formado de centenas de bilhões de galáxias. E hoje já se admite o seguinte: o universo, esse é um deles. Quantos Big Bangs, quantos universos existem? E se existe vida na Terra, somente na Terra, haveria sentido, pensando só na Via Láctea, de 400 bilhões de sistemas como o nosso Sol, que só aqui tivesse vida, né? Que desperdício de espaço, que está tendo centenas de bilhões de galáxias, mas nós sabemos que a vida se estende além do nosso planeta. A própria Terra tem vida ao redor, e esses mundos têm vida, não apenas vida física, mas vida em outro nível de matéria, que talvez, na maior parte dos casos, a gente não consiga ver ou perceber. Isso significa que uma nave desce no mundo e vai dizer assim, que não tem matéria, não tem vida. Não tem vida da maneira que nós entendemos, na nossa percepção e na percepção dos nossos instrumentos. Mas pode ter vida em outras dimensões, em outras esferas. E isso amplia o nosso entendimento sobre vida. Por isso, ao falar de desencarnação e vida espiritual, vida preso a outra matéria, isso não é mundo dos mortos. Todos estão vivos. E esse é um conceito que eu queria deixar bem, assim, sólido para vocês refletirem sobre a grandiosidade da vida. E essa informação que o Espiritismo traz é extremamente consoladora, porque significa que os entes queridos que já partiram não estão mortos, estão vivos, estão ativos, nos acompanham em muitos casos, e aí nós teremos outras reflexões que faremos à frente sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre colônia espiritual, já para no próximo estudo a gente desenvolver mais esse assunto. Vejam outra figura aí, tipos de colônias espirituais. Na verdade é um texto, né? Então, a Terra, essas esferas espirituais, estão repletas de colônias de vários grupos de espíritos em diferentes níveis evolutivos. Basicamente, nós podemos dizer que existem as colônias socorristas, que é o nosso lar, por exemplo, socorro, as correcionais, as colônias de estudo e desenvolvimento das artes, as colônias de pesquisas no autoconhecimento e científicas também, e muitas outras colônias. Por exemplo, existe uma colônia que é dedicada à estatística do orbe, dos seres que chegam e saem da Terra. Então, tem muitas outras colônias, mas basicamente a gente pode dividir nesses tipos. E indo para outra figura, colônias plasmadas, faixas vibratórias. Estão vendo aí? Outro texto. Segundo André Luiz, estas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores, e os edifícios são parecidos com os da Terra, com suas respectivas casas, instituições hospitalares, escolas, templos, bibliotecas, etc.
Em todas as faixas, o solo tem uma consistência material e vê-se o céu e o sol. Tá bom? Então, voltando aqui para mim, portanto, essas colônias, elas têm construções. E essas construções são parecidas com as da Terra. Por quê? Porque, na verdade, os espíritos são os mesmos. Nós temos um nível de percepção das coisas limitado ao nosso progresso. Então, se aqui nós nos sentimos, nos manifestamos pisando num solo, numa instituição que tem salas, quartos, no plano espiritual a gente vai projetar a mesma coisa. Então você tem instituições, você tem bibliotecas, você tem edifícios de estudo, você tem hospitais no mundo espiritual. Aquela matéria que compõe aquele plano, aquela dimensão, você plasma e vai construir coisas lá. Da mesma maneira que nós construímos coisas cá, do lado de cá. E fica uma outra reflexão. Na verdade, é o mundo espiritual que está copiando o mundo físico? Ou será o mundo físico que copia o espiritual? Na verdade, como a nossa existência, na verdade, basicamente é espiritual, a vida na matéria densa é só uma etapa do espírito, nós podemos dizer que, na verdade, no lado de cá, nós copiamos o que existe do lado de lá. Nós trazemos ideias daquele plano, da faixa vibratória onde você está. Repito, quem está numa faixa vibratória mais elevada também acessa informações, tem uma visão diferente de quem está lá no umbral, de quem está no nosso lar. Os espíritos que dirigem o planeta, que trabalham direto com Cristo, com Jesus, que na verdade é o governador espiritual disso tudo, de todas as faixas vibratórias, cada mundo tem o seu dirigente. E Jesus é o dirigente espiritual da Terra. E na Terra, cada grupo de pessoas num determinado país, cada país tem um mentor espiritual também. E esse mentor espiritual ligado a Jesus. Para ser um mentor espiritual de um país, é preciso ser um espírito com uma certa evolução. E aí a gente entende essa faixa mais externa dos espíritos mais evoluídos na Terra, que são espíritos ligados a Jesus, que são os dirigentes espirituais dos países. Quem é o dirigente espiritual do Brasil? Este a gente conhece. Nós não conhecemos muitos dos outros países, mas foi nos permitido conhecer o mentor espiritual do Brasil. É o espírito Ismael, a quem nós devemos muitas preces, viu? Quando fizerem preces, nesse momento de transição, vocês mentalizarem Jesus, eu convido, sugiro que vocês mentalizem Ismael também. E que ele dê muita força para todos nós, para nós colaborarmos com o progresso do nosso país, né? Que nós não nos deixemos levar por sentimentos extremos, como tem acontecido, e pensemos no bem do país e não numa corrente política. Se vejam como espíritos, queiram o bem de todos, né? Porque infelizmente tem aqueles que pensam: fulano tem que acontecer isso, porque eu não vou com a cara dele, ou porque eu não concordo com certas posições. Nós temos que trabalhar pelo bem de todos. Então Ismael, ele é o mentor espiritual do Brasil. Ele é aquele espírito que definiu, por exemplo, a vinda à Terra de Bezerra de Menezes. Isso está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele convoca um espírito para encarnar. Esse espírito encarna como Dr. Bezerra de Menezes. E esse Dr. Bezerra tem uma ligação com Jesus. Então, Dr. Bezerra já é um espírito mais evoluído, ele está naquelas faixas mais elevadas. Ele foi da época do Cristo. Ele foi um dos apóstolos, né? Ele é o Zaqueu, que depois mudou de nome para Matias e ocupou o lugar de Judas quando Judas suicidou. Esse é o Dr. Bezerra. No Evangelho ele aparece primeiro como Zaqueu e depois o apóstolo Matias.
que ocupa, que era a tradição, mudar de nome quando algo acontecia, como Saulo, que muda para Paulo de Tarso. Então, Zaqueu é o apóstolo Matias, que substitui Judas. Ou seja, é um espírito dessas esferas mais elevadas, com um corpo espiritual muito leve. Por quê? Porque ama muito, tem muitas virtudes, desenvolveu isso. Mas o nosso tempo está se encerrando de novo. Então, esse assunto é muito rico. Quando nós falamos de desencarnação e vida espiritual, nós estamos falando de vida. E todo o meu esforço nesse estudo é para colocar isso na mente de vocês. Não existe mundo dos mortos, tudo é vida. Os filhos de vocês que morreram, não morreram, estão vivos, as mães, os pais, e vocês vão reencontrar. Agora, estejam bem para reencontrar esses entes queridos. Esse vai ser o assunto da próxima semana. Vamos nos reencontrar, podemos nos comunicar. O que nós podemos fazer por nós, por eles? Em que estado nós vamos estar? E outras questões que nós vamos abordar. Mas hoje o tempo se encerrou. Eu agradeço quem deixa os comentários, sempre é muito positivo, porque e se o estudo está sendo útil, alguma coisa que vocês desejam que seja abordada, pode colocar aí. Eu sempre vou ver os comentários, né, e vou procurar, se alguém tiver alguma dúvida, comentar aqui sobre isso, tá bem? Então, hoje o tempo encerrou, é limitado, né? Espero que as figurinhas estejam ajudando aí. Fiquem bem, muita força. Então, vejam a vida de outra maneira, uma maneira grandiosa, né? Nós estamos rumando para esses planos de luz. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para essa vida espiritual plena, esse reino dos céus, que ainda está um pouco distante, mas cada vez nós galgamos novos degraus, tá? Então, que Jesus dê muita força a todos. Obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.